Olá, amigos Logos Apologética, tudo bem? Hoje nesse vídeo vou responder, aqui no site, a um leitor, que ele perguntou, fez uma pergunta aqui e nós vamos responder. Certo, pessoal? Então desde já peço que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem aí, certo? Para que mais pessoas sejam bem informadas. Comentem sobre o que vocês querem ver, tá? E façam perguntas, todas, perguntas que vocês fizerem. Nós vamos selecionar aqui no caso e vamos responder aqui, certo? Então aqui a pergunta é, a Bíblia é plagiada de outras religiões? O leitor perguntou, aqui no caso, sou um cristão que está passando por muitas dúvidas. Recentemente tenho lido materiais que afirmam que a vida de Jesus e seus milagres e crucificação foram em grande parte derivados de antigas lendas de Krishna e Buda. Aparentemente os críticos afirmam que a Bíblia é muito plagiada de outras fontes. Se você tiver alguma informação para refutar isso, eu realmente apreciaria uma resposta inteligente. Por favor, ajude-me a resolver isso para que eu possa manter minha fé em Cristo. Por favor, não fuja de ajudar a resolver meu problema de possível plágio e falsidade por parte do cristianismo. Compreenda que estou salvo, e desejo apenas esclarecer minhas crenças com evidências razoáveis. Mateus. Então, aqui no caso eu estou respondendo a esse leitor aqui, que mandou a pergunta. E nós vamos ver aqui. Essa é uma questão muito comum, A gente vê que esses ateístas, esses céticos aí de YouTube ficam fazendo muito isso, Essas alegações que a Bíblia e outros textos, e essa Bíblia foi plagiada de outras religiões e mitos e tal. Isso é pura balela, pura alegação, Nós vamos ver por quê. Eu respondo aqui no caso. Oi Mateus, obrigado por responder. Eu entendo sua preocupação e percebo que essa acusação tem sido feita contra o cristianismo de tempos em tempos. Na verdade, não é um problema tão grande assim, tão grande quanto parece. Embora muitas objeções tenham sido levantadas no sentido de que o cristianismo imita várias religiões orientais ou misteriosas, de uma forma ou de outra, um estudo cuidadoso mostra que essas teorias fracassam. Uma das maneiras mais fáceis de mostrar como essa afirmação não tem base no fato escolástico é comparar as datas dos documentos escritos do cristianismo e a religião da qual ocorreu o suposto plágio. Vocês vejam aí, muitos desses ateístas de internet ficam alegando, aí tem até um lá que fala que Jesus é influenciado, é baseado no livro dos mortos egípcios. Gente, por favor, muito analfabeto, muito simplismo, A evidência do manuscrito do cristianismo mostra que os documentos originais foram compostos em algum lugar entre os anos 50 e 90 depois de Cristo, quer dizer, muito perto ali dos acontecimentos, os originais, acontecimentos ali das testemunhas oculares. Enquanto vocês veem outros escritos antigos, vocês vão ver aqui no caso, compare isso com, digamos, os escritos do budismo. Embora Siddhartha Gautama, o Buda, tenha vivido cerca de 5 séculos antes de Cristo, seus ensinamentos eram dados apenas oralmente. Eles se tornaram tão fragmentados e amplamente interpretados que um concílio foi convocado no século III a.C. por Moggalliputta Tissa, realizado com o objetivo de purificar a sanga do grande número de falsos monges e hereges que aderiram à ordem por causa de seu patrocínio real. Este concílio refutou os pontos de vista ofensivos e expulsou aqueles que os defendiam. No processo, a compilação das escrituras budistas, ou Tipitaka, foi supostamente concluída com a adição de um corpo de filosofia, sutil, o Abhidharma, e a doutrina, o Dharma, e a disciplina monástica, Vinaya, que havia sido recitada no primeiro concílio. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? A gente não quer aqui, a gente está falando apenas da questão manuscrita, certo? Então vocês vejam aqui a diferença, dos escritos no caso da Bíblia, que são perto ali dos acontecimentos, certo? Isso não precisa nem citar aqui Homero, a Ilíada, que os manuscritos primeiro, Plutarco, vieram séculos depois, tá? Então é muito grande essa diferença, certo, pessoal? Olha aí a fidelidade, certo? No entanto, a evidência manuscrita mais antiga existente de ensinamentos budistas é o primeiro século depois de Cristo, de 60 fragmentos escritos em cascas de árvores. Aqui vocês podem ver o link aqui da fonte, certo? Os manuscritos do Diamante, um dos primeiros textos budistas importantes, datam de 868 depois de Cristo, mais de 1000 anos após a existência de Gautama. Vocês estão entendendo, pessoal? Então muitos desses que dizem, tem um outro lá que fala que Jesus foi influenciado por Zoroastro. Pessoal, todos esses textos de ressurreição vieram depois de Cristo. Então é lógico que é provável que esse pessoal foi influenciado
copiaram, plagiou do cristianismo do que o contrário, né? Então não existe essas coisas. Então, pessoal, sempre eu falo, vejam as fontes, não acreditem só nesses vídeos simplistas de internet. Tá? Esse pessoal fala muita coisa ali e não cita fonte nenhuma. Vejam pelas fontes, certo, pessoal? Ó, né? Como esses textos estão tão distantes do ensinamento do Buda e o cristianismo estava sendo agressivamente proselitizado em todo o Oriente Próximo no primeiro e no segundo século, seria escolasticamente irresponsável afirmar que o cristianismo plagiou extensivamente os escritos budistas. Por que parece, tem gente que fala isso, né? O outro lá fala que Jesus viveu na Índia. Além disso, as escrituras do cristianismo foram escritas apenas cerca de 30 a 70 anos após a vida de Cristo por testemunhas oculares. Então, dizer que os ensinamentos de Jesus foram corrompidos por uma miríade de influências externas não faz sentido. Isso é especialmente verdadeiro quando se leva em conta os relatos de Cristo que foram registrados pelas próprias testemunhas oculares ou pessoas que entrevistaram e escreveram testemunho ocular. Lembrando, pessoal, que Lucas é considerado um historiador de primeira qualidade por historiadores modernos. Quer dizer, olha só, tem esse pessoal que fala que a Bíblia foi manipulada, foi alterada. Pessoal, é puro balela isso aí, não acreditem nisso. Leiam os livros que eu indico aqui na descrição, certo? Leiam as fontes, certo? Aqui eu falo para vocês, certo? Em seu A Read Defense, né, uma pronta defesa do George McDowell, descreve 4 falácias básicas que as pessoas frequentemente cometem ao vincular relatos cristãos a religiões misteriosas. Eu vou resumir aqui, né? Eu sumariaria aqui brevemente. Prestem atenção, pessoal. Como vocês podem ver essa questão de similaridade não prova nada, tá, pessoal? Veja bem. Combinacionismo ou universalismo. Primeiro, né? Universalismo, né? Essa falácia basicamente pega todas as diferentes seitas do mistério de 1500 a.C. até 500 depois de Cristo, juntando-as, né? E dizendo que elas são um sistema de crenças coerente do qual o cristianismo se inspirou. Muitas dessas religiões evoluíram muito ao longo desse período de 2000 anos. Dizer que o cristianismo roubou aquela crença quando essas crenças não eram mais consideradas necessariamente como parte daquele sistema ou ainda não tinham sido desenvolvidas é ridículo. Veja lá o exemplo que eu falei de Zoroastro, né? Os escritos não é tão simples assim, não são tão coesos, fechados como o Novo Testamento, a Bíblia. Eles são extremamente dispersos séculos depois, então muita nesse sentido. Então, colorindo as evidências. Segundo, colorindo as evidências. Basicamente, esse erro ocorre quando um crítico distorce o ensino da religião misteriosa, usando uma linguagem do tipo cristão para descrever uma crença, então alegando que o cristianismo roubou dela porque as crenças são semelhantes. Na realidade, a prática do mistério é geralmente algo completamente diferente em intenção ou simbolismo que a contraparte cristã. Certo, pessoal? Terceiro, simplificação excessiva. Muitos críticos encontrarão coisas como uma história de ressurreição e então tentarão demonstrar como o cristianismo tomou emprestado esse tipo de crença. Você vê esse pessoal aí falando que Jesus é culpa de Horus, de Osíris, né, Zeitgeist, etc. Não. Normalmente isso ocorre às custas de muitos detalhes cruciais que realmente diferenciam o mito do relato cristão histórico. Além disso, muitas dessas histórias engrandecem o mito mais do que o necessário. Quarto, quem está influenciando quem? Esse erro acontece com bastante frequência. Consiste em supor que, por haver um elemento tanto na religião central como no cristianismo, os cristãos devem ter se inspirado, né, na tradição oriental, já que o fundador dessa religião viveu primeiro. Né? O problema é que o cristianismo foi tão agressivo em sua propagação pelo Império Romano pela Ásia, muitas dessas religiões adotaram a simbologia e a prática cristãs para fazer sua religião parecer mais atraente para parar de perder convertidos para os cristãos. Isso geralmente pode ser descoberto examinando as várias práticas dessas religiões e observando que uma característica semelhante ao cristianismo não era. Né? Ao todo, eu pensaria que a melhor maneira de abordar uma alegação de plágio bíblico é pedir detalhes, exatamente quais partes da Bíblia foram plagiadas, de quais fontes foram plagiadas e quais as datas dessas fontes. É somente assim que podemos começar a dar à Bíblia uma análise justa e precisa para a acusação. Eu acho que você descobrirá que a maioria das pessoas que fazem essa informação não está jogando limpo. Eles devem ver todas as outras religiões com a mesma quantidade de análise crítica e esperar que elas correspondam às mesmas verificações de erro que fazem com o cristianismo. Ao fazer isso, acho que você descobrirá que muitas das evidências são muito vagas e muitas das objeções são abafadas. Certo, pessoal? Aqui tem mais informações para mais fontes, certo? Eu sempre cito aqui. Certo, pessoal? É isso aí. Se vocês têm mais dúvidas, se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, comentem, tá? Coloque suas dúvidas aqui, tanto bíblicas, teológicas e outras, que eu respondo, certo?
Convido vocês a seguirem toda a nossa rede toda aqui pela rede, certo? Certo, pessoal? E comentem, certo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.